a gente vai falar sobre a aplicação da energia solar para o aquecimento de água. E nesse caso, pode ser para aquecimento em processos industriais, como para aquecimento de banho em casa, como aquecimento de piscinas, como aquecimento de ambientes. Ela é aplicada de várias maneiras e a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela. Alguns dos benefícios na utilização da energia solar como conversão para energia de aquecimento de água é o aproveitamento da própria água quente. Com isso, você consegue ter um melhor controle de temperatura da água que sai do seu chuveiro, por exemplo, e também você consegue ter uma melhor vazão dessa água. Além disso, nesse processo você está economizando energia elétrica, porque no caso você está desvinculado daquele processo fixo de ligar o chuveiro e consumir energia elétrica sempre. Mas o que eu preciso para ter esse tipo de sistema em que aproveita a energia solar para aquecimento de água? Você precisa, além de toda a tubulação ser preparada, porque a tubulação é especial, essa tubulação que pode circular água quente, além da tubulação preparada para isso, você também precisa adquirir o equipamento que faz esse tipo de conversão, que seria o boiler solar, com todos os dispositivos, enfim, que ele inclui. E esse boiler, ele também vem acompanhado dos coletores. Esses coletores, na verdade, são aquelas placas que estão lá em cima do telhado, que em alguns casos se assemelham muito externamente aos módulos fotovoltaicos que eu sempre falo nos vídeos aqui do canal. Essas placas, elas são responsáveis pela captação da radiação do calor solar. E essa energia ela é transferida através das tubulações de cobre, ela é transferida para a água através das tubulações de cobre que estão por baixo desse vidro que a gente vê meio escuro das placas. Nesse tipo de sistema, a água passa pela tubulação de cobre e vai para esse reservatório que a gente chama de boiler, que ele é onde essa água fica armazenada e se mantém na temperatura adequada para o uso, a temperatura que está controlada. Existem alguns modelos de coletores disponíveis hoje no mercado. Um deles, o mais comum, é o coletor solar plano. Esse coletor solar plano é o que se parece muito com um módulo fotovoltaico externamente, né? Ele pode ser aberto ou fechado, que nem eu tô mostrando nas imagens. Esse é um aberto e esse é um coletor fechado. Então no fechado ele parece um pouco mais com o solar, e o aberto ele é como se tivesse sem aquela proteção de vidro, né? Que tem no coletor fechado. Além desse tipo de coletor, tem também o coletor de tubo a vácuo. É um modelo mais recente do mercado. Geralmente ele vem importado, esse tipo de material, e ele tem uma eficiência melhor em algumas regiões do Brasil. Entre esses tipos de coletores, qual que é o melhor a ser usado na minha instalação? Vai depender do que você vai fazer na sua instalação. E as aplicações em que esses coletores são usados, né? Então tem para banho, tem coletor para piscina, tem coletor para processo industrial e tem coletor que é utilizado para aquecimento de ambiente. Então o que vai definir o tipo de coletor é a aplicação desse coletor, no que ele vai ser usado. Mas tem outros fatores também que interferem na utilização do tipo de coletor. E como em alguns lugares a gente pode ter uma sequência de dias nublados, com chuva, coletor por coletor e o reservatório tipo boiler, ele não aguenta segurar esse calor por 7, 8 dias chuvosos e nublados. Então você precisa, nesses casos, quando tá nessas regiões em que a temperatura varia muito e que tem muitos dias em sequência de chuva e nublado, você precisa instalar, para você sempre ter água na temperatura ideal, você precisa instalar um equipamento auxiliar para garantir que essa temperatura vai ficar sempre estável. Esse sistema auxiliar, ele pode ser a gás ou pode ser elétrico, tá? Quando a energia solar não é suficiente para manter o aquecimento da água, esse equipamento auxiliar ele entra para garantir que a temperatura da água seja agradável ao uso humano ou aos processos ao qual ele foi dedicado. Segundo um estudo apresentado na Revista Brasileira de Energia Solar, em que esse estudo compara a utilização do coletor solar
plano com um coletor solar a vácuo e dá uma perspectiva da aplicação, da melhor aplicação desse tipo. Esse estudo chegou à conclusão de que o tipo de coletor aplicado, ele tem uma relação de custo-benefício diferente em cada região em que ele for aplicado. Por exemplo, se você aplica muito na região sul do Brasil ou aplica muito no norte. O estudo sugeriu que a região adequada para a instalação dos coletores solar tipo plano são em regiões onde a temperatura não sofre muita variação, geralmente regiões mais quentes e que não tem tanta a variação de temperatura durante as estações do ano. Locais em que a temperatura de banho é aproximadamente a temperatura ambiente e que a variação de temperatura não seja muito superior a 10 graus. Essas regiões em que eles citam são norte e nordeste do país, em algumas regiões do sul e sudeste no verão. Para regiões mais frias é necessária uma eficiência melhor dos equipamentos, em que eles tenham uma capacidade de isolamento térmico muito melhor para as baixas temperaturas em que essas regiões passam. Quanto mais fria a temperatura do ambiente, maior é essa diferença em que o equipamento tem que se manter aquecido. E por nesses casos, o tubo a vácuo, ele apresentou uma melhor eficiência de isolamento. Chegou até aqui e ainda não deixou um likezinho aqui no meu vídeo? Faz isso, ajuda esse canal a crescer e a trazer mais informações para vocês.